Tamo junto. Pessoal, quero desde já agradecer a participação de todos. Estou muito contente. Preparei esse material com muita dedicação, certo? Eu espero que contemple a todos que estejam presentes nessa nossa conferência de hoje, nesse treinamento. Eu tenho muito para passar para vocês, muito conteúdo, muitas referências, e acredito que ao término desse treinamento vocês vão sair com um novo mindset, né, como já tinha falado na chamada, de uma concepção financeira totalmente renovada, certo? Então, vamos lá, vamos dar início, né? A gente já está com 10 minutinhos de atraso e em consideração, né, em reconhecimento aos que chegaram na hora marcada, a gente já vai dar início. Então, vamos lá, né? É necessário a gente trazer para o contexto atual, né? A forma de como somos educados, né? Então, fazemos parte de uma sociedade que, por todas as formas, evita se falar em dinheiro, né? Desde quando a gente é criança, certo? Então, na escola ou no meio acadêmico, a gente aprende disciplinas complexas, muitas delas sequer têm um efeito prático em nossas vidas, né? É, é, a gente aprende sobre briófita, a gente aprende sobre pilhas em fisicoquímica, a gente aprende sobre uma infinidade de coisas que a gente sabe que não vai ter aplicação, a menos que a gente se dedique àquela área específica, né, que vai realmente abordar aquele conteúdo. Mas sobre dinheiro a gente não conversa, né? Em casa também é a mesma coisa. A gente também tem uma educação caseira, onde a gente aprende respeito, bons costumes, religião, culinária, até política a gente discute em casa, certo? Mas nada da educação financeira. Então, mais para frente, quando a gente vai crescendo, a gente começa a fazer alguns cursos na área profissionalizante, né? E daí a gente é condicionado a aprender apenas habilidades que mais para frente iremos trocar essas habilidades por dinheiro, certo? E mais uma vez, educação financeira, nada de se comunicar, né? Nada de falar sobre o tema. E a gente cresce seguindo o script, né? A gente cresce buscando uma zona de conforto, que muitos chamam de estabilidade financeira, que nada mais é do que a troca do nosso tempo de serviço por dinheiro. Então a gente cresce pensando em ter uma boa formação, conseguir um bom emprego, fazer uma carreira de sucesso numa empresa ou num órgão do governo, se tornar um profissional autônomo de sucesso, de preferência um médico, um advogado, um engenheiro, né? E, por fim, garantir uma aposentadoria, né? Uma aposentadoria que a gente chama de decente. Mas, no final das contas, a gente sempre cresce escutando essa frase, né? Estude muito, tire boas notas, arrume um bom emprego e um salário alto e seja feliz. Pronto, é assim que a gente cresce, escutando essa ladainha. Só que quando a gente vai crescendo, a gente de repente entra no chamado corrida dos ratos, certo? Essa corrida dos ratos, ela foi nomeada por Robert Kiyosaki, né, em um dos seus livros, certo? No livro Pai Rico, Pai Pobre, certo? Que é um dos best-sellers da área da, da área de educação financeira, certo? Então ele tem vários livros, aqui a gente cita alguns, né? Um negócio do século XXI, Independência Financeira, certo? E o Pai Rico e o Pai Pobre, né? Que é o livro que consagrou esse escritor, certo? Então, o que é que acontece? A gente cresce e acontece o seguinte, né? A gente consegue um trabalho, até aí tudo bem, né? A gente vai morar só, tá com um dinheirinho ali, no que a gente chama da nossa independência, não só financeira, né? Mas a liberdade, a tão chamada liberdade que a gente chama quando vai morar só. Até aí tudo bem, né? A gente está conseguindo se virar bem.
Aí a gente se casa, certo? Aí, às vezes, até melhora, porque você junta a renda da esposa com a renda do marido e dá uma renda familiar até mais redondinha, né? Maior. Aí vem o primeiro filho. Aí o bicho começa a pegar, né? Aquelas despesas que eram para dois, agora viram para três, certo? Vem o primeiro filho, e em seguida vem outro filho, e daí a gente se depara com a famosa corrida dos ratos. Edmundo, que danada é corrida dos ratos, Edmundo? Então vamos lá, né, gente? Vocês vão se identificar agora exatamente o momento que vocês entraram nessa corrida. Vocês vão puxar pela memória e vão perceber quando foi que vocês entraram nessa corrida. Então vamos lá, você começa a trabalhar, né? Aí paga uma conta, trabalha mais, reforma a casa, fica sem dinheiro, aí aumenta a jornada para dar conta, né? Aumenta a jornada de trabalho. Em seguida, você precisa trocar o carro, né? Aí precisa de mais dinheiro. Aí lá vai tu fazer uma hora extra. Hoje, essa hora extra, o que é que acontece? Acontece um problema de saúde. Aí lá vai tu rebolar de novo para arrumar dinheiro. Aí arruma um outro emprego. Aí tu estás agora com dois empregos, sem saúde e fazendo dupla jornada. Aí aparece o material escola das crianças, ó. Aí já vem trabalhar mais, conseguir mais dinheiro. E aí, quando você menos espera, você está nessa roda aí, ó. Não tem como sair. Essa roda, ela é um loop infinito na vida de quem não abre a mente para poder sair dela, certo? Então, a gente fica nesse looping aí, né? Coisa que faz parte da vida de milhões de cidadãos a nível mundial, certo? Quando a gente fala que a educação financeira, ela não é apenas comentada quando a gente é pequeno, quando a gente cresce e assim vai, não, essa não é só uma realidade do Brasil, viu, pessoal? Essa é uma realidade mundial. Tanto é que são poucas as pessoas que conseguem ascender financeiramente, certo? No mundo. Porque poucas pessoas conseguem ter essa visão, poucas pessoas conseguem perceber é, essa mentalidade. Então, o Robert Kiyosaki, né, no, no seu livro, ele também identificou esse quadrante do fluxo de caixa. Pessoal, eu vou voltar aqui para falar um pouco do Robert Kiyosaki, né? Que eu fui muito rápido em relação a ele. E o Robert Kiyosaki, é, ele, no livro O Pai Rico, Pai Pobre, ele fala justamente da infância dele, que ele tinha dois pais, e um era um profissional de carreira, né? Funcionário de Estado, foi secretário de Educação do Estado do Havaí, e ele tinha uma carreira profissional muito boa, mas era uma pessoa que estava sempre com a corda no pescoço, era uma pessoa que sempre estava endividado, sempre no limite financeiro, né? E ele tinha uma outra pessoa que ele tinha como referência, que ele chamava de pai rico, que era justamente o pai do melhor amigo dele. E ele chamava ele justamente do pai rico, certo? Então, essa pessoa, ela não tinha instrução acadêmica nenhuma, mas era uma pessoa que estava em plena ascensão financeira. Era uma pessoa que estava em construção, era um milionário em construção. E ele passou para o Robert Kiyosaki várias visões de como enxergar o mundo, de como tratar o dinheiro, de como lidar com as finanças. E a partir daí ele teve uma nova visão, inclusive enxergou aí essa corrida dos ratos que eu já tinha falado para vocês. Pronto, falando agora, já que eu falei do Robert, eu vou dar adiantada novamente, que eu tive que voltar, tá certo? Que é a corrida dos ratos, né? Então vamos agora para o quadrante do fluxo de caixa. Pessoal, esse quadrante também foi desenvolvido pelo Robert, certo? Então, o que é que ele identificou, né? Ele identificou que existe pessoas que têm visões de mundo diferentes, né? E essas pessoas ele classificou e distribuiu
essas pessoas nesse quadrante aí, né? Nesse quadrante do fluxo de caixa. Então, percebam que esse quadrante, ele estabelece um sistema. E nesse sistema, ou você tem um sistema para trabalhar para você, ou você trabalha para um sistema já existente, certo? Então, vocês vão perceber agora que no lado esquerdo desse quadrante, vão ter as pessoas que buscam pela aquela chamada segurança financeira, certo? Aquelas pessoas que buscam trabalhar pelo dinheiro, eles vendem suas horas de trabalho por dinheiro. E do lado direito do quadrante, nós vamos ter as pessoas que fazem o dinheiro trabalhar para elas, certo? Elas têm, ou usam o dinheiro para trabalhar para elas, ou elas têm algum sistema que gere essa rentabilidade para elas, tá certo? Então vamos agora destrinchar aqui como é que funciona esse quadrante. Então, aqui do lado esquerdo direito, ou do lado esquerdo superior, a gente tem o lado dos empregados, tá certo? Eu queria pedir para vocês controlassem os áudios, por favor. Nós temos o lado dos empregados, justamente as pessoas que possuem emprego, né? Que buscam um emprego e, consequentemente, eles possuem uma renda auferida. O que é a renda auferida? A renda auferida é aquela que você só adquire essa renda enquanto você está com a mão na massa, certo? É quando você tá na labuta. Então, você está recebendo essa renda. Eu Olha, o queria, banho cheirou. pessoal, eu queria que vocês controlassem o áudio aí, por favor. Será? Bateu um cheiro de bolo aqui? Ou Ô, eu que peguei gosto de cheiro de bolo? Me ô, coloca como pessoal. co-anfitriã. Oi? Me coloca como co-anfitriã para eu dar uma controlada nesses áudios. Agorinha. É que o meu e o da Renata caiu, Edmundo. É por isso que Ah, a gente sim. não está como Pronto. anfitrião. Deixa eu botar mais gente aqui como anfitriã. Vou colocar o Mário. Pronto. Tá o Michel. Pronto, vamos lá, né? Vamos dar continuidade. Então, é o que eu vinha falando, né? As pessoas que buscam emprego, elas buscam segurança, certo? E, consequentemente, elas possuem uma renda oferida, né? Que é a renda oriunda do trabalho, né? Se essas pessoas param de trabalhar, elas param de ter a receita, param de ter esse rendimento. Então, são pessoas que trabalham para um sistema, certo? Então, elas trocam, elas têm em comum a questão da troca do tempo e o esforço por dinheiro, certo? São pessoas que, se não trabalhar, não recebem, e são pessoas que, na prática, têm pouco tempo para a família, têm pouco tempo para o lazer, têm pouco tempo para fazer o que realmente gosta. E quando tem tempo, não tem dinheiro, certo? Essa é uma realidade sistemática, viu? Infelizmente, é uma realidade cruel para muita gente isso aí. Então, agora a gente vai para a parte esquerda inferior do quadrante. E aí onde se enquadram os autônomos, tá certo? Os autônomos são pessoas que possuem um trabalho também, certo? A diferença do trabalho e do emprego é que essas pessoas, elas podem trabalhar para si mesmo, certo? E também possuem renda oferida. São pessoas que, se pararem de trabalhar, elas também vão deixar de receber ou ter seus rendimentos bem reduzidos, tá certo? Então, o autônomo, ele geralmente é dono do seu emprego, certo? Se ele parar, não recebe. São pessoas que têm um tempo com a família, tempo para se divertir muito escasso, certo? Principalmente aqueles que eu vou citar aqui para vocês, que algumas pessoas acham que estão no quadrante D, que eu vou citar daqui a pouco, mas não estão, tá certo? Existem pessoas que são donos de negócios, de pequenos negócios, mas essas pessoas não estão buscando a liberdade financeira, tá certo? São pessoas que se enquadram também no quadrante A, tá certo? Pelo simples fato de ser pessoas que não desenvolveram o seu mindset, certo? Elas ainda têm a convicção de que estão no lado esquerdo do quadrante. São pessoas que até têm condições de desenvolver um sistema, porque já tem alguma renda conquistada, certo?
tem o seu negócio próprio, mas são escravos do seu negócio. A partir do momento que elas se ausentarem do negócio, ou sua renda despenca, ou ele perde espaço para a concorrência, enfim, ele tem seu negócio prejudicado, ou até mesmo é, é, sofrendo o risco de perder o mercado, né? Justamente pelo simples fato dessas pessoas não terem a capacidade de desenvolver o sistema e também não delegar funções. São pessoas extremamente perfeccionistas. São pessoas que acreditam que só elas sabem fazer determinado serviço, determinada mão de obra, determinada função, que se ele passar para outra, essa pessoa vai fazer a coisa desandar, certo? E isso é uma mentalidade muito errônea, né? Porque a gente sabe que sempre vai ter alguém para ocupar nosso lugar. Sempre, e vai ter alguém melhor, com mais capacidade, com mais habilidades, certo? Sempre vai ter alguém melhor do que a gente. Certo? Isso é necessário nós entender. E as pessoas que têm essa visão, certo? Conseguem montar um sistema e trazer essas pessoas que sabem muito, essas pessoas que sabem mais do que nós, para fazer o que a gente precisa que seja feito, certo? Então, aqui está o autônomo, né? No quadrante esquerdo inferior, certo? Ele é o próprio sistema, né? Se ele parar, a coisa desanda. Então, agora a gente vai para o quadrante direito, né? A parte superior, onde a gente encontra aí os donos de negócios, tá certo? Então, os donos de negócios são pessoas que, como já diz o negócio, a descrição aí, eles possuem negócios, né? Eles têm um sistema trabalhando para eles, certo? Eles desenvolveram uma empresa que ele não precisa estar lá dentro, certo? A empresa funciona sem ele estar lá dentro, porque ele delega funções. Ele tem seu gerente, ele tem seu subgerente, ele tem seus sócios, sabe? Então, ele consegue fazer o sistema dele trabalhar sem a presença dele. E está lá, todo mês, caindo os dividendos ou a receita dele. Ou seja, um sistema trabalha para ele. E isso a gente chama de renda passiva, certo? É quando a pessoa obtém rendimentos sem a necessidade de estar trabalhando, certo? Outra pessoa trabalha por si, né? Trabalha por essa pessoa que está fazendo o investimento. Então, o dono do negócio tem um sistema sempre trabalhando para gerar dinheiro, né? Adquire empresas que trabalham por você, tendem a acumular capital e, com isso, investir em outros sistemas, certo? Geralmente, o empresário sempre busca diversificar seus investimentos, né? Seus negócios, e apenas acompanha os relatórios, né? Chega a final do mês, ele pega a empresa X ou a franquia tal que ele administra e pronto. Vê os resultados. Se está bom, está ótimo. Se não tiver, ele vê o que está dando errado. Se continuar errado, ele fecha, pronto. Ele tem mais outros negócios aí para continuar gerando essa renda passiva para ele. Pronto. Essa é a concepção de quem é o dono do negócio, certo? São pessoas que montam, em regra geral, são pessoas que montam um sistema e fazem com que esse sistema trabalhe para ele, certo? Ou seja, ele tem negócios, mas ele não precisa estar dentro do negócio. Ele delega poderes para que essas pessoas administrem por ele. E, em regra geral, essas pessoas têm mais capacidade do que o próprio dono, certo? São pessoas que têm expertise em várias áreas e que ele lá sabe disso, está pagando bem por isso. E, às vezes, muitas das vezes, o próprio gerente, ele está ganhando bem, mas o gerente, ele tem um mindset lá do quadrante de autônomo, viu, pessoal? Mas a vida é assim, o mundo é assim. Nem todo mundo vai ter essa cabeça de querer estar no quadrante do lado direito, certo? E vive feliz estando no esquerdo, certo? Então, é assim que funciona.
Então, vamos agora para o quadrante I, né? O quadrante que fica do lado inferior, do lado direito. Aí onde ficam os investidores, certo? São pessoas que possuem investimentos, renda de portfólio, renda passiva. Renda de portfólio, pessoal, são rendas que são oriundas de. Deixa eu ver como é que eu explico para vocês. De investimentos na Bolsa de Valores, certo? Você investe na Bolsa de Valores, você investe em fundos imobiliários, certo? Então, são investimentos que são feitos através de negociações, de papéis, que a gente chama, né? Então, são rendas de portfólio. Tem algumas outras rendas de portfólio que você pode que são direitos autorais, que são consideradas rendas de portfólio, certo? Direitos autorais, rendimentos por exemplo, do Google, né? O do Google, também do pessoal que trabalha com produção de conteúdo, né? Que recebe do Google, tanto no YouTube como no Google AdSense. E ele também possui a renda passiva vindo de vários outros investimentos, né? São pessoas que alguns investem em outras empresas, certo? São pessoas que buscam vários tipos de investimento para fazer o dinheiro fazer dinheiro, certo? Então, existem muitas opções de mercado. Alguns trabalham com câmbio, outros trabalham com moeda virtual, né? Então, tem muitas formas. Então, são pessoas que utilizam dinheiro para gerar dinheiro, possuem várias fontes geradoras de dinheiro e trabalham se quiser, né? São pessoas que são bons vivants, porque o dinheiro está lá 24 horas fazendo dinheiro. Então, é assim que funciona o quadrante do fluxo de caixa, certo? A partir daí, a gente consegue mencionar onde a gente se enquadra, tá certo? Não sou eu que vou dizer, olha, você está nesse quadrado, você está nesse quadrante, você está nesse outro, certo? Cada um tem sua plena condição de perceber em que lado está e para qual lado quer ir, tá certo? Então, percebam aí direitinho. Esse material vai estar no YouTube, vocês podem voltar e analisar depois, tá certo? A explicação que está sendo dada. E agora a gente vai em relação a ativos e passivos, tá certo? Que a única forma de você transitar, pessoal, de um lado do quadrante para o outro é justamente tendo essa concepção do que é ativo e passivo, certo? Também em um dos livros de Robert Kiyosaki, ele fala que a gente precisa desequilibrar essa balança, tá certo? Tem muita gente que vive tentando equilibrar ela, mas de uma forma muito sofrida, certo? E a gente vai ver aqui como é que isso funciona. Em regra geral, gente, passivo é tudo aquilo que adquirimos e tira dinheiro do seu bolso, certo? E ativos é tudo aquilo que adquirimos e coloca dinheiro no nosso bolso. Agora vamos ter uma compreensão melhor do que são esses passivos, certo, pessoal? Que tem muita gente que tem uma visão muito equivocada do que são passivos, do que são ativos. Por exemplo, algo que gera muita divergência em relação ao que é passivo e o que é ativo é justamente a questão da casa própria mesmo, certo? A casa própria ou alugada, pessoal, ela é um passivo, certo? A casa, ela gera conta de energia, gera conta de água, certo? Gera manutenção, reparos, reformas, IPTU, certo? E você deve estar perguntando, mas onde a gente vai morar onde? A gente mora na casa que convém ao nosso bolso, gente. O que é que acontece muitas vezes? O camarada é promovido, arruma um emprego melhor, já troca logo a casa. Tá entendendo? E, ou seja, essa era justamente a oportunidade da pessoa ter uma sobrazinha para começar a gerar ativos, aí a pessoa vai lá e troca a casa, certo? Arruma um financiamento sem necessidade só para trocar a casa. Aí o que é que acontece? Mesma coisa com o carro. Nosso carro, ele também é um passivo. Ele também gera despesas, ele também tira dinheiro do nosso bolso. Ele gera manutenção, gera consertos, tem combustível, tem IPVA, tem seguro, certo? Tem tudo isso aí. Então, ele também é um passivo.
certo? Ele também vai gerar uma receita. Aí, mesma coisa da casa. Se você precisa de todo jeito ter um carro, tem um carro que caiba no seu bolso, certo? Mesma coisa, mesma linha de raciocínio. Porque você arruma um emprego melhor, você vai trocar de carro, certo? Gente, os ricos trocam de carro, trocam de casas com resultados dos ativos, certo? Quando o ativo se acumula, o próprio ativo dá condição dele fazer outros investimentos, fazer novas aquisições, certo? Então é assim que acontece. A pessoa vai lá, troca, ganha uma promoção, ou teve uma comissão extra esse mês. A pessoa que é vendedora trabalha ganha comissão, né? Aí a pessoa vai ganhar uma comissão que não estava esperando esse mês. Aí o que a pessoa vai? Vai trocar o celular pelo mais novo, sem necessidade. E isso acontece muito, 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 muito. A TV por assinatura é outro passivo que gera despesa. Aqui eu estou dando só alguns exemplos, viu, pessoal? Cada um tem que parar para analisar e olhar nas suas contas de casa, na sua receita, o que é que você está gastando que você poderia reduzir, enxugar ou evitar o gasto, tá certo? Para poder sobrar, mais para frente eu dizer o que é que você faz com esse dinheiro, tá certo? Roupas caras, certo? Tem gente que nem recebeu dinheiro, já está fazendo compra de roupa. Está lá no limite do cartão, fazendo a aquisição de roupa. Mesmo o guarda-roupa estando atolado lá de roupa, sapato, acessórios. Mas tem gente que não se controla, porque não tem ainda esse mindset, certo? Não tem essa visão de que ele pode muito mais se conseguir ter o controle próprio, certo? Então vamos agora o que é ativos, viu, pessoal? O que são esses ativos? Quando você adquire uma casa, certo? Para colocar para alugar, aí sim essa casa que você adquiriu é um ativo, certo? Porque ela passa a gerar uma receita extra. Você adquiriu um bem que, em vez de tirar dinheiro do seu bolso, está trazendo dinheiro para o seu bolso. Mesma coisa carro. Se você tem carro, se você não é um Uber, certo? Se você não é um taxista, se você não é um frentista, se você não trabalha com aplicativos, né? Para fazer entregas e coisas do tipo. Ou seja, se seu carro não gera receita, é um passivo. Mas se você tem um carro e faz dinheiro com ele, você precisa dele para fazer dinheiro, então o seu carro é um ativo. Negócio próprio é um ativo, a sociedade é um ativo, franquias, tem gente que gosta de adquirir franquias, né? E essas franquias são bem-sucedidas, vão deixando uma margem de lucro significativa quando você junta as franquias que você tem, dá uma receita bacana, certo? Direitos autorais, certo? Conheço pessoas que compõem música, só compôs 2 músicas, tá muito bem de vida até hoje, tá certo? Acontece. Tem gente que escreve livro, consegue não enricar, mas consegue viver bem, certo? Porque o livro ele tem uma boa aceitação, tem uma boa venda, isso gera uma receita permanente, né? Tem livro que é atemporal, tem obras que são atemporais e fazem com que a qualquer tempo pessoas se interessem pela sua composição, pela sua arte, certo? Gerador de conteúdo, né? São as pessoas que criam vídeos para YouTube, são pessoas que são blogueiros. Pessoal, eu queria pedir para que vocês controlassem o áudio, por favor. Geradores de conteúdo, né? São as pessoas que os YouTubers, os blogueiros, né? São pessoas que têm alguma expertise, sabem muito de alguma área e geram conteúdo para as pessoas consumir esse conteúdo e aprender sobre as mais diversas áreas. Então, essas pessoas, quando ganham relevância, começam a ter uma boa monetização, né, pelas plataformas. Investimento de renda fixa, né? A gente tem vários investimentos.
de renda fixa, que muitos já usam, né? Um dos mais conhecidos é a própria poupança, né? Tem gente que gosta de colocar o dinheiro no Tesouro Direto, certo? Tem gente que gosta de aplicar em CDB, LCI, né? LCA. Depois a gente pode fazer um treinamento voltado para investimentos, certo? Para a gente conhecer melhor quais são as formas de investimento, para quem tiver já começando a fazer um dinheiro extra aqui nesse nosso negócio, que eu vou falar lá na frente o que é, aí a gente possa começar a investir de maneira mais planejada. E tem também os investimentos de renda variável, né? Que são as ações na bolsa, os fundos imobiliários, os câmbios, né? Que são as moedas, as criptomoedas, certo? Então, tem muitas formas de você gerar ativos, né? Gerar receitas. Então, pessoal, quando você começa a gerar essas receitas, certo? Vem aqui uma regra chamada 50-30-20, que foi desenvolvida pela senadora americana, dito que da Pensilvânia, onde ela desenvolveu, ela criou aí o livro, melhor, escreveu o livro Todo o Seu Valor, o plano definitivo de dinheiro para toda a vida. E ela ficou famosa com esse livro justamente por ela relatar nesse livro aí essa regra de 50-30-20. Essa regra, ela implica dizer que a gente deve usar essa seguinte regra, né? A gente deve usar 50% das nossas receitas e aplicar para pagar nossas despesas, certo? 30% da nossa receita a gente usa para pagar os nossos desejos de consumo, né? Fazer uma viagem, adquirir um bem, ou praticar um hobby, tá certo? E 20% é para você poupar, tá certo? Para você ter uma poupança, para que você possa fazer um acúmulo de capital, tá certo? Então, essa é a regra 50-30-20, desenvolvida aí pela Elizabeth Warren, né? Não perca dinheiro, viu, pessoal? Não perca dinheiro. Então, essa é a regra número 1 aí do Warren Buffett, o maior investidor do mundo, a pessoa que mais conseguiu fazer dinheiro com dinheiro na face da Terra, tá certo? Então, ele também tem algumas convicções e a principal dele é justamente que você não deve perder dinheiro, certo? Então, aqui a gente está só aprendendo com as feras, viu, pessoal? Então, regra 1, não perca dinheiro. E essa regra 1 é tão importante que ele usa a segunda regra dele para reforçar a primeira regra, tá certo? Regra 2, não esqueça a primeira regra, viu? E você deve estar pensando, como é que se perde dinheiro? É com o bolso furado? É quando a gente vai nadar no açude, vai nadar na praia? É quando vai dançar? Nada disso, pessoal. Todo mundo perde dinheiro e às vezes nem se dá conta que está perdendo, tá certo? Todo mundo que eu digo que ainda não atingiu um nível de concepção do que a gente está, na teoria, estudando aqui hoje, certo? E como é que se perde dinheiro, Edmundo? Vamos lá, né? Vocês vão perceber agora como é que a gente perde dinheiro no nosso dia a dia. Juro de cartão de crédito. Na verdade, qualquer forma de juro que você precise pagar, você está perdendo dinheiro. Viu, pessoal? Então, evitem pagar juros, certo? A questão de financiamento. Pessoal, o financiamento, evite o quanto puder, tá certo? Evite o quanto puder. Tem pessoas que dizem, mas Edmundo, como é que eu vou adquirir minha casa própria, se não for no financiamento? Gente, às vezes você está no aluguel e juntar esse dinheiro em uma poupança ou em um CDB, certo? Em uma aplicação de sua preferência, você
vai pagar bem menos do que você fazendo financiamento. É só botar no papel, minha gente. Botem no papel aí que vocês vão ver o quanto vai sair mais barato comprar a casa, mesmo pagando aluguel e você por fora fazendo juntando dinheiro, viu? Quando você termina de pagar o financiamento, em algumas situações aí, você está pagando 3 vezes o valor da casa. Não é exagero, não, viu? Quem pagou e botou na ponta do lápis já percebeu isso, certo? Então, evitem financiamento. E se for para financiar carro, é que o bicho pega mesmo. Porque às vezes você adquire um carro, o carro, a partir dos 2, 3 anos, você estica demais o financiamento, 2, 3 anos você tem um carro, né? Com 3 anos já começa a dar problema. Aí imagina aí você começar a trocar pneu de carro, começar a fazer reparo de carro e ainda pagando ele, é de lascar, né, gente? É de lascar. Mas infelizmente tem muita gente que está passando por isso, certo? Questão de saúde. Questão de saúde. Um dos motivos de você precisar poupar dinheiro é justamente você evitar que gaste dinheiro na hora dos imprevistos, tá certo? Se no seu orçamento familiar, certo? No seu orçamento não tem um plano de saúde, certo? Então, esse é mais um motivo para você ter um extra ainda salvo, guardado aí na sua poupança, tá certo? Porque na hora que se você adoecer, alguém da sua família adoecer, se você não tiver uma poupança, aí lá vai você para onde? Lá vai para o cartão, lá vai para o cheque especial, lá vai para o agiota, certo? Porque na hora da saúde ninguém espera, né? Você tem que se virar nos 30 para arrumar dinheiro, certo? Então, a questão de saúde também é algo que também faz você perder dinheiro se você não estiver preparado. Multas. Pessoal, evitem multas, certo? Seja qual for, seja de trânsito, seja por atraso de algum pagamento, evitem multa. Multa também é outra forma de se perder dinheiro, certo? Golpes financeiros. Uma regra bem básica, viu, pessoal? Quando alguém lhe oferecer alguma vantagem com um juro acima de 1%, desconfie. Pronto, simples assim, certo? Tem muita gente que, por querer e naquela ganância de querer o dinheiro fácil, o dinheiro rápido, cai muito fácil em golpe financeiro, viu? Então, desconfie, desconfie. Quando alguém chegar, principalmente nessas épocas de internet, chega muito e-mails, né, que a gente chama de plinch, esses e-mails dizendo que você ganhou não sei o quê, mas você precisa pagar o frete. Aí lá vai você pagar o frete, nunca chega nada. Tá entendendo? Você vai receber muitas vantagens para pagar pouco, certo? Nos meios digital, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, certo? Para que você ganhe uma vantagem pagando bem menos, certo? Desconfie, desconfie, que é golpe, tá certo? Hoje mesmo eu tive uma cliente que ela mandou um print para mim de alguém oferecendo para ela um ranqueamento no Google Maps. E não existe, o Google não faz essa proposta para ninguém. Quem quer ranquear no Google, vai no Google ADS e faz a campanha. Simples assim. O Google não sai oferecendo ranqueamento para ninguém pelo WhatsApp, não. Mas, infelizmente, esse é o nosso mundo, né? E outra regra aqui, pessoal, é estude. Estude. Se você vai fazer algum investimento, estude aquela área que você vai adentrar, que você vai investir, certo? Por vários motivos. Uma para que você evitar ser enrolado, outra para que você minimize os riscos de dar errado e, enfim, para que você entre com segurança naquilo que você pretende investir. Se pague primeiro. Pessoal, essa também aqui é outra dica de Robert Kiyosaki, certo? Se pague primeiro. Vocês lembram lá
daquela regrinha 50, 30, 20, né? Aqui a gente vai inverter ela, viu, pessoal? Não que ela não sirva, mas se você aplicar aquela regrinha aqui associada a essa tática aqui do Robert Kiyosaki, vai ser algo muito mais poderoso, tá certo? Isso aqui eu não vi em canto nenhum, não. Eu que estou fazendo essa junção de estratégia para que a gente tire ainda mais proveito ainda. Se pague primeiro. Então, isso aqui consiste em você adquirir o hábito de priorizar para si uma parte de seus rendimentos. Mas você deve estar perguntando, mas Edmundo, o que eu recebo não é tudo meu? É, entre aspas. Tem muita coisa que você recebe que é para pagar os outros, certo? Na verdade, quase tudo. Então, é aí que está, certo? Você precisa priorizar você. Você precisa receber seus rendimentos, tirar uma parte para você guardar para depois ver como investir, tá certo? É isso que consiste essa regra, se pague primeiro. Então agora a gente começa a ter uma concepção de como é que funcionam os ricos, a mentalidade dos ricos e a mentalidade daquelas pessoas que são pobres ou até mesmo muita gente da classe média, certo? Que tem essa mentalidade impregnada desde nascença. Então, como é que funciona a mentalidade dos ricos, né? Eles acumulam receita, né? Acumulam capital, e parte desse capital eles aplicam justamente aquela regra, né? Só que ao inverso, né? A regra da Elizabeth, a 50, 30, 20, que é você, como vai ter que se pagar primeiro, então você, em vez de pagar primeiro suas despesas, por 50%, 30% você destinar a, a seus desejos, e no final você guardar os 20%, né, para poupar, aqui é o contrário, certo? Você vai, pega esses 20%, poupar, para depois saber como investir, certo? Vai poupar, para depois saber como investir. Depois eu vou dar uma orientação para vocês, o porquê a gente precisa poupar para só depois investir, certo? Pronto, aí você poupa, investe, depois o que sobrar é que você paga suas despesas e seus desejos, né? Você adquire seus bens, pratica seus hobbies. É... Pessoal, se você tem contas a pagar e as contas estão no prazo, empurra até o prazo. Você não tem essa necessidade de pagar. Se você pode poupar dinheiro, aproveite e poupa, tá certo? E o que é que acontece com as pessoas de mentalidade pobre e as pessoas de mentalidade da classe média, em geral? Eles obtêm a receita, quando eles têm a receita ou a previsão de receita, não é nem a receita ainda, é a previsão de receita, ele já troca de carro, a dona de casa já pinta, a dona de casa já pinta a casa, certo? Ou a família vai para uma casa maior, tá certo? O camarada já vai, o pessoal já vai nas lojas de roupa comprar, se entupir de roupa, calçado, tudo sem necessidade, viu, pessoal? Então é isso que acontece. Essas pessoas priorizam logo os desejos, o que sobra vai pagar as despesas, no final do mês está como? Sem dinheiro. Sem dinheiro ainda não, e ainda não poupou nada, certo? Ainda continua na pindaíba. Pois essa é a mentalidade das, das pessoas de mentalidade pobre, tá certo? Então, resumindo aqui, né? Os pobres, eles priorizam os gastos, certo? Às vezes ele nem tem gasto, mas ele arruma um, certo? Ele vai lá e, eita, saiu o celular novo, vou trocar meu celular. O que tem mentalidade rica, não, ele estabelece meta. Eu vou investir tanto, quando aquele investimento ali começar a me dar resultado X, ponto, aí esses rendimentos desse investimento, né, oriundos desse investimento, aí pronto, com ele aí eu vou pagar uma viagem. Pronto, esse é só um exemplo, certo? De como é que os ricos adquirem as coisas. Eles adquirem as coisas com os rendimentos vindo dos seus investimentos. Resumindo, tá certo? Mas para que isso tudo aconteça, pessoal, a gente precisa
primeiro, como eu mostrei lá o quadrante, né, do fluxo de caixa, a gente precisa se situar, tá certo? Entender onde é que a gente está naquele quadrante para depois perceber que a gente precisa mudar de mentalidade, tá certo? Então, por influência de familiares, política e cultural, associada à falta de educação financeira, crescemos com a mentalidade de que dinheiro é algo maléfico, que corrompe as pessoas, onde os ricos querem passar a perna nos pobres, né? Querem tirar sempre uma vantagem. Então, gente, é assim que a gente cresce enxergando os ricos. Infelizmente, é assim que a gente cresce. E isso já gera uma trava na nossa concepção desde o início. Isso faz que a gente cresça vendo tudo de forma deturpada, certo? Então, a gente cresce já com esse preconceito em relação aos ricos. É necessário que haja uma mudança de mentalidade para que se perceba algumas convicções e atitudes que são determinantes para o comportamento e resultado, tanto dos ricos como também dos pobres e a classe média. Então, afinal, o que é uma pessoa rica, né? Tem muita gente que deve estar se questionando, né? O que é uma pessoa rica, né? E eu digo que a riqueza é algo relativo, viu, gente? Mas, em regra geral, certo? Eu, lendo alguns escritores, e eu tirei essa conclusão aqui do que é ser rico, né? Você atingiu o seu patamar de vida desejado? Atingiu? Então, ok. Você pode parar de trabalhar, certo? Você já chegou onde queria, pode parar de trabalhar? Ok. Mas você já fez as continhas aí. Se você pode parar, você pode continuar mantendo esse seu padrão de vida por quanto tempo, né? Você já fez as contas aí se você pode ter esse padrão de vida até a data estipulada da data da sua morte? Digamos que você tem aí uma previsão de que vai morrer com 120 anos, né? Você vai conseguir manter esse padrão de vida até os 120 anos, certo? Se você tem a plena convicção que sim, parabéns e considere-se rico. Isso é a riqueza pessoal. É você atingir um patamar que você deseja e saber que até o final até o último dia da sua vida, você vai conseguir mantê-lo mesmo cruzando os braços, mesmo estando lá, ó, de boresta, de frozou, como se diz aqui no Nordeste, certo? Então, você considere-se rico, certo? Então, isso é por isso que a gente diz que a riqueza é algo relativo, né? Porque, assim, o patamar de vida para alguns é um, para outros é algo já mais requintado, né? São viagens mais caras, são carros mais possantes, né? Então, tem muita gente que tem uma visão mais não tão sofisticada, né? E se contenta com algo mais simples. E se ela consegue manter esse padrão, ela é uma pessoa rica. Ela vai ter tudo que precisa, tudo que quer, tudo que usa, tudo que usufrui até o final das suas vidas de braço cruzado. Então, é uma pessoa rica, certo? Então, é essa concepção de riqueza que a gente tem que ter em mente. Então, cada um tem suas metas, né? Tem suas convicções do que é ser o rico que você quer ser. Então, pessoal, vamos agora trabalhar aqui um pouquinho a questão dos segredos da mente milionária, que foram extraídos do livro aqui do The Heavy Hacker, né? São pensamentos que põem assim a gente a trabalhar justamente a concepção de como se trabalha a mente de um rico e a mente de um pobre, tá certo? E muitas vezes quando eu começar a passar essas 17 regrinhas, certo? Não é regrinhas, né? Concepções. Vocês vão se colocar sempre de um lado e outro e vão perceber que vocês ou fazem um ou fazem o outro, né? E
na medida do que a gente vai passando aqui, vocês vão percebendo isso. Então, são justamente os 17 arquivos de riqueza que consistem o conteúdo desse livro, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu só beber uma água aqui. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que na seguinte ideia, né? Na minha vida as coisas acontecem. Então, pessoal, as pessoas ricas, elas buscam, elas vão atrás, né? Elas sabem do que querem. Já as pessoas pobres, elas têm essa concepção de que ela nasceu para ser assim, a coisa acontece se tiver de acontecer, joga tudo nas costas de Deus, né? Geralmente. Se Deus quiser, se Deus quiser. Tem muita coisa que depende da gente. Na verdade, a maioria das coisas depende da gente, até porque Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Então, a gente tem que correr atrás e fazer acontecer. Então, as pessoas de mente pobre têm essa concepção de que as coisas acontecem por acaso. 2. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Então, é justamente isso, pessoal. Os ricos, eles, quando fazem um investimento, eles calculam o risco, certo? E pagam para ver. As pessoas de mentalidade pobre, a concepção que elas têm é não perder, é ter aquela segurança máxima para que não perca dinheiro, entendeu? E termina perdendo. Como eu mostrei aí, são várias circunstâncias que, quando você não tem a mentalidade correta, você perde dinheiro sem perceber, certo? Principalmente a sua insegurança faz você perder dinheiro. E é isso que acontece com as pessoas de mentalidade pobre. 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. Elas pagam para ver. Elas assumem. As pessoas ricas, elas não fogem de desafios, tá entendendo? Já as pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas, certo? Mas quando aparece um desafio, ela é a primeira a tirar o da reta, né? O rico não. O rico, ele, quando vê um desafio, ele trava os dentes e vai lá concluir aquilo ali, porque aquilo ali ele sabe que é um passo para adiante, certo? Ele sabe que dali é tipo um degrau. Se ele não vencer aquilo ali, ele não vai, ele não consegue ir para o próximo, certo? Já quem está de mentalidade pobre pensa que está assim, tá em um plano, está em um plano, certo? E ele precisa subir o primeiro degrau, certo? Mas se o primeiro degrau tiver com muita dificuldade, ele desiste e fica lá pelo plano mesmo. É assim que acontece. Então, pessoal, controla os áudios aí, por favor, certo? As pessoas ricas pensam grande, certo? As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Isso aí já é na acepção da palavra, né? É justamente questão do pensamento mesmo, né? O poder do pensamento. Arquivo 5º, né? As pessoas ricas focalizam as oportunidades e as pessoas pobres focalizam os obstáculos, certo? Então, às vezes, o que você acha que é uma tarefa difícil, na verdade, aquilo ali é uma janela para você conhecer uma pessoa X, uma pessoa que realmente vale enxergar como uma pessoa de potencial, e às vezes você, por não querer aquela missão, não querer aquela tarefa, não querer aquela oportunidade, você passa batido, certo? Então, quando você busca as circunstâncias, as ocasiões, as portas se abrem, as coisas acontecem, certo? Já você, quando você foge da raia, né, você evita as possibilidades. Automaticamente você não chega nem a bater nas portas. Você está fechado para tudo, para o mundo. E isso é terrível, terrível. Então, isso é um comparativo na mentalidade entre o rico e o pobre, né? 6. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos bem-sucedidos. Gente, isso é muito importante, viu? As pessoas de mentalidade pobre
guardam ressentimentos de quem é rico e bem-sucedido. É aquilo que eu disse no início, né? A gente cresce já achando que o rico quer sempre passar a perna no pobre, que o rico sempre. A questão de você ter dinheiro é algo que vai lhe privar de ir para o céu. A questão de você ter dinheiro é uma propensão para você ser um pilantra, para você ser uma pessoa mau caráter, certo? Gente, vocês precisam compreender que o dinheiro não afeta caráter, certo? Mas ele turbina o caráter. Se você é uma pessoa má, uma pessoa de mau caráter, se você está com dinheiro, você vai aperfeiçoar seu mau caratismo, você vai ser mais pilantra ainda. Tá entendendo? É isso que acontece. Mas quando você é uma pessoa boa, com o dinheiro, você consegue coisas extraordinárias, certo? Você consegue ajudar pessoas que você realmente sabe que precisa, você consegue financiar entidades beneficentes, você pode criar a sua própria ONG, você pode fazer coisas maravilhosas, certo? Então, quem tem dinheiro pode fazer as coisas acontecerem. Infelizmente, por mal também. E os ricos, eles gostam de estar próximos dos ricos, certo? Porque eles percebem que um rico gera oportunidade para o outro, certo? Então, se você quer mudar dessa mentalidade, perca o medo de chegar perto dos ricos, certo? Busca os ricos, perca esse medo, perca essa baixa estima, certo? Você precisa vivenciar esse mundo, ainda que não possa, mas você precisa estar entendendo como é que funciona, para você conseguir, de fato, se inserir nesse meio, tá certo? Porque só assim a gente vai conseguir romper esse nível de mentalidade. 7. Arquivo 7. As pessoas ricas buscam companhias de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam companhias de indivíduos negativos e fracassados. Pessoal, isso é outra evidência que a gente vê no dia a dia, né? É aquilo que eu digo, né? Se você é bem-sucedido, você quer ter parceiros bem-sucedidos para que você possa gerar negócios bem-sucedidos, né? Já aí o que é que acontece com pessoas de mentalidade pobre, né? São pessoas fracassadas, certo? Que se sentem bem estar no meio de outros fracassados. Porque às vezes você não está tão ferrado que seu amigo, mas por seu amigo estar mais ferrado que você já acha que já tá menos bem, menos mal, e você já se sente um pouco mais confortável. E na verdade é isso que acontece. A gente busca o nosso conforto automaticamente, é natural, certo? E se você se sente mal com o sucesso dos outros, tem algo errado em você. Você tem que realmente parar, pensar, refletir e aconselho até a ler aquele livro, né, ou escutar o audiobook O Segredo, né? Porque realmente vai fazer com que você percebam a força das energias, né? Que a gente atrai e as que a gente emana também. Isso é muito, muito, muito forte. Então a gente precisa realmente ter isso em mente. As pessoas ricas gostam de se promover. As pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção. Então, pessoal, os ricos, eles são vendedores natos. Ainda que não nasçam vendedores, eles adquirem habilidades. Não existe esse negócio de eu não sei vender, certo? A venda é técnica, pessoal. Claro que existe o dom, né? Tem pessoas que já nasceram com aquele dom de fazer vender qualquer coisa. Mas é necessário a gente adquirir habilidades e várias habilidades no decorrer da nossa vida. E o de saber se vender, a autopromoção, né? O marketing pessoal, isso é muito importante. Eu confesso que eu não sou dos melhores nessa área, mas eu busco aperfeiçoar isso, meu pessoal. Eu busco aperfeiçoar
para que eu possa atingir minhas metas também, certo? Então, a gente precisa, sim, de fato, saber vender e saber, principalmente, nos vender, certo? Aprendam isso também. Vamos agora ao arquivo 9, né? As pessoas ricas são maiores do que seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menos que seus problemas, certo? Então, pessoal, algumas coisas vão se tornando um pouco redundantes, porque eu não estou aqui trazendo para vocês a concepção do livro a fundo, certo? Por isso que eu coloquei aí a imagem do livro para que vocês se aprofundem depois nessa leitura que é muito boa, muito importante. Então, as pessoas ricas, elas realmente encaram os problemas, né? Elas vão, como eu já disse, né? Bota a faca no dente e vai para cima, vai resolver, porque esse problema resolvido é um legal para resolver o próximo e você conseguir escalar patamares acima, né? E as pessoas de mentalidade pobre, elas fogem, né? Elas não querem conversa. Então, eles usam aquele velho ditado, né? O que não tem solução, solucionado está. Então, sai de perto. Então, isso é lamentável, mas acontece. Arquivo 10. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Então, pessoal, as pessoas de mentalidade ricas, elas se sentem bem quando recebem algo, certo? Elas se acham merecedoras. Já as pessoas de mentalidade pobre, elas acreditam que nem tudo elas são dignas, né? Nem tudo elas acham que são merecedoras. Então, por isso que elas, muitas vezes, alguns direitos, são direitos até civis, elas vão nem atrás, porque elas acham que não tem esse direito, certo? Então, é assim que funciona. O arquivo 11, as pessoas ricas preferem ser remuneradas pelos seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que, que se despedem, que se despendem. Então, é aquela coisa, né? As pessoas de mentalidade pobre, elas já crescem com a mentalidade de vender seu tempo por dinheiro. Então, isso é um limitante assim incondicional para que você possa realmente crescer financeiramente. Então, quando a pessoa tiver essa trava aí na mentalidade, tá ruim. Não tem o que fazer, não, sinceramente. E as pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. Tem muitas empresas que já adotam essa questão de resultado, né? Não quer o tempo do funcionário, certo? Porque algumas empresas já de mentalidade mais aberta, elas percebem que o resultado com funcionários insatisfeitos não é o mesmo com o resultado de funcionários satisfeitos, independente do tempo que eles permaneçam na empresa. E essa pandemia ela veio aflorar ainda mais essa questão, por conta de que muitos profissionais que se adaptaram tão bem ao ambiente home office, que os resultados melhoraram de forma assim significante. E não foi porque eles estavam lá na empresa, e sim porque estavam nos seus lares, trabalhando no tempo mais conveniente possível, e isso deu a eles uma performance diferenciada. Fizeram com que os resultados realmente também viessem diferenciados. 12. As pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam, posso ter uma coisa ou outra. Gente, isso é muito comum mesmo, certo? Muitas vezes a gente vê aí as pessoas já ensinar para os filhos, ou isso ou aquilo, certo? Eu não vou mentir, eu também fiz isso com as minhas filhas. Fiz muito isso já. Mas hoje eu já paro e reflito.
E o correto seria você dizer, olha, você pode ter as duas coisas. Agora, pare, pense e veja como você pode ter essas duas coisas. Certo? Você tem que ver as possibilidades de se adquirir as duas coisas. Não botar uma limitação em você e achar que você pode ou um ou outra. A gente sempre tem essa opção, certo? De, de escolher um ou outro, ou escolher os dois. Por que não? Por que não? Certo? Então, ponham isso também no mindset de vocês. Viu? 13. As pessoas ricas focalizam seu patrimônio líquido. As pessoas de mentalidade pobre focalizam seu rendimento mensal. Então, pessoal, as pessoas que têm mentalidade rica, elas têm amplo conhecimento do patrimônio que elas têm. Certo? Elas sabem exatamente o que elas têm. Sabe o quanto vai render, sabe tudo. Certo? As pessoas de mentalidade pobre talvez não tenham essa concepção, porque às vezes muitos não têm nada. E nem se planeja para ter. Certo? Então, o foco deles é só naquele rendimento, naquele salário que ele vai receber no final do mês. Isso chega a ser angustiante só em pensar, certo? Então, é terrível. Mas é assim que funciona. Os 17 arquivos da riqueza, vamos agora para o 14º, né? Faltam poucos. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Então, isso aí já é notório, né, pessoal? Então, a gente, mais uma vez, aconselho pegar o livro para ver esse tópico de forma mais profunda. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro por elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. É mais ou menos o que já vem sendo dito no decorrer dessa apresentação, né? O rico faz o dinheiro fazer dinheiro e o pobre lá usa seu tempo para fazer dinheiro, né? Vende o seu tempo de serviço para fazer dinheiro. 16. As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. É justamente isso que eu também já falei aqui. O rico, ele calcula, e quando ele vai fazer um investimento, quando ele vai entrar em alguma situação, ele calcula o risco. Ele calcula, analisa friamente, certo? Ele coloca por lado os desejos, coloca de lado as convicções, certo? E vai lá. E faz o investimento que tem que ser feito. Já as pessoas pobres, elas não conseguem, elas se paralisam, né? Elas, às vezes, nem analisam uma grande chance que está passando por ela, porque o medo trava, né? O medo faz com que as pessoas, às vezes, passem batido de grandes possibilidades, grandes oportunidades, e faz com que essas pessoas muitas vezes percam a oportunidade de suas vidas. 17. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem de tudo. Então, pessoal, isso também é lamentável, né? Isso chega a ser soberba, né? Você achar que já sabe de tudo e por isso não precisa ir atrás de mais. Isso na minha mente mesmo, já é incondicional, né? Isso aí não existe, não cabe, certo? Então, o aprendizado em qualquer área da nossa vida é sempre necessário que você se aperfeiçoe, que você se aprofunda, porque a gente busca sempre melhorar, né? E para melhorar, o conhecimento é a chave. Então, pessoal, vamos aqui agora a questão de construção de ativos, certo? E quando a gente vai construir ativos, pessoal, é necessário, é uma regra entre os profissionais da área de educação financeira, de que antes de você começar a investir, certo? Antes de você começar a tirar o seu dinheiro da poupança, aquele dinheiro que você juntou para investir, você tem essa reserva financeira.
certo? Porque essa reserva financeira vai servir para várias coisas, inclusive para você não perder dinheiro, certo? É, E para isso aqui, eu estou trazendo para vocês aqui esses dois livros, tá certo? De Gustavo Cerbasi. São livros excelentes para você aprimorar aí como você começar a construir ativos, tá certo? Justamente gerando um equilíbrio nas finanças da sua família, tá certo? E quando o casal trabalha junto, a coisa funciona muito mais rápido. Para você ter uma noção, se você já pegou a manha de começar a investir, você já sabe no que investir, você já entendeu como é que funciona, e os dois, o casal tem um trabalho, né? E os dois, um continua trabalhando, mantendo a família, e o outro começa a investir, e isso já é um trabalho muito em sintonia, certo? Isso já vai dentro daquilo que realmente um casal inteligente faz com que enriqueçam juntos, certo? E, de forma contrária, o que é que acontece? Quando uma pessoa só leva a família nas costas, ele, de fato, ele vai ter que passar 6 meses ou um ano juntando um dinheiro para quê? O interessante é que você só comece a fazer investimentos depois que você tem uma renda acumulada, né, uma renda separada, que permita que você, por algum motivo, né, por algum intempério da, da vida, aconteça de você perder o emprego, certo? E você precise passar 6 meses, certo? Sem rendimento. Então, você precisa ter esse colchão financeiro, né? Essa reserva financeira. Porque o que acontece? Se esse dinheiro que você tinha, você investiu, lá vai você vender suas ações na bolsa a qualquer preço. Lá vai você vender seus fundos imobiliários a qualquer preço. Lá vai você tirar aquele dinheiro que estava numa aplicação de rendimento muito bacana, mas se você tirar antes do prazo, você vai perder o rendimento, tá entendendo? Então, é necessário que você só comece a investir quando você tiver um colchão financeiro que possibilite lhe assegurar e assegurar a sua família por pelo menos 6 meses, certo? Então, compreendam isso para que vocês entendam que você tem que estar assegurado, certo? Porque senão você corre um sério risco de perder dinheiro. E como diz o, o, o nosso investidor, né? A primeira regra é não perca dinheiro. E a segunda regra, não esqueça a primeira regra. Viu? Então, percebam isso. Dica aí de Warren Buffett. Agora vamos falar sobre a alavancagem, né? Gente, alavancagem, eu coloquei aqui uma imagenzinha de uma alavanca, né? Ela gera justamente mais resultados em menos tempo. Então, o que é uma alavancagem? A alavancagem é você poder multiplicar o poder da sua alavanca, né? Então, você tem a imagenzinha do homem com a alavanca removendo a pedra. Se ele fosse remover essa pedra com as próprias mãos, ele certamente não conseguiria. Ele usa o quê? Uma alavanca, uma alavanca. Ele coloca uma pedrinha de apoio e uma vara, um certo comprimento, para que essa vara multiplique várias vezes a sua força física, né? Então, quanto maior a vara, maior a multiplicação da alavancagem, certo? Então, isso é o conceito de alavancagem. Aqui eu vou dar um outro conceito, né? Digamos que você quer chegar a um local, né? A pé você chegaria a 3,6 km por hora. Você de bicicleta já teria uma alavancagemzinha aí, né? Você já passaria a 15 km por hora. Num carro você já passaria a 120 km por hora. Já no avião você passaria para 280 km por hora. Pode seria mais um exemplo de alavancagem, né? E agora vamos falar de alavancagem financeira, né? Que é o que interessa aqui. Mais resultados em menos tempo. Então, vocês têm aqui o tempo de trabalho de um operário, né? 8 horas por dia, ele tem um salário de R$ 1.000.
Se ele quiser dobrar para 2.000, ele teria que trabalhar 16 horas. Assim, e não tem tempo para nada mais, literalmente para nada. Certo? O que é, eu não diria humanamente impossível, porque tem gente que se passa para isso, né? Tem gente que, infelizmente, vive nessas condições para poder dar conta do recado, né? Infelizmente, essa é a realidade de algumas pessoas. Então, aqui a gente tem um trabalho carteira assinada, né? Você trabalha 8 horas para receber justamente por 8 horas trabalhadas. Mas, se por acaso vocês percebessem esse conceito aqui de 1%, né? 1% de 100. O que seria isso, né? Teríamos aqui 8 pessoas lhe gerando 1% daí 1 hora de trabalho, ou seja, você teria 8 pessoas trabalhando por você essas 8 horas trabalhadas, certo? É interessante, né? É interessante principalmente porque a gente sabe que nossa limitação são justamente as 16 horas. A gente não pode trabalhar mais que isso. É humanamente impossível aí, certo? Mas quando a gente passa a perceber que a gente pode ter 1% de 80 pessoas e a gente poderia receber aí 80 horas trabalhadas, justamente por ter 1% de cada um desses 80. Pois é, pessoal, é isso, exatamente isso que as empresas fazem com as pessoas. Eu não vou dizer que é 1%, às vezes é mais, às vezes é menos, certo? Não existe uma regra para calcular isso, tá certo? Mas isso é só a nível de comparação. As empresas ganham uma porcentagem do seu tempo de trabalho. E quanto mais funcionário essa empresa tem, mais ela ganha nas costas do funcionário, certo? Aí é que tá. E se eu disser que tem como a gente fazer essa alavancagem financeira sem você precisar ser dono de uma empresa? Então, eu apresento a vocês um negócio do século XXI. Aqui está século XI, viu, pessoal? Mas está errado aqui. Eu vou corrigir. Mas ignorem. Deixa eu passar logo para não ficar feio. Ih, rapaz, tá também. Ignora. Então, marketing de rede também pode ser conhecido. Marketing multinível. Network marketing. Marketing de relacionamento. Então, são esses os nomes que a gente pode dar para o negócio do século XXI, que foi intitulado pelo Robert Kiyosaki no seu livro O Negócio do Século XXI. Certo? Então, pessoal, aí fica mais uma dica de livro, né? Eu já tinha dado lá na frente, mas fica aí o reforço, certo? É justamente aí onde ele mostra o potencial desse negócio fabuloso, que ele mesmo diz, ele é uma pessoa que já quebrou algumas vezes, né? Que eu esqueci de trazer aqui esse comparativo, né? Que foi o próprio, acho que foi o Robert mesmo que falou. Ele disse que a gente tem que ter a concepção de que quem tem a mente milionária, a mente de rico, ele não fale, né? Ou ele não fale, ele quebra. Ele quebra. Porque ele sabe os caminhos de ricar de novo, de ricar novamente. E são vários os exemplos que a gente tem aí no mundo dos milionários, no mundo dos ricos, de que vários quebraram e conseguiram se reerguer. Ao mesmo tempo, a gente tem vários exemplos de pessoas que eram pobres e ricaram e voltaram a ser pobres. A gente tem vários exemplos aí no próprio Big Brother, vários exemplos também aí no universo do futebol, certo? Pessoas que ganharam muito dinheiro por um determinado período, mas não souberam fazer o dinheiro trabalhar para gerar dinheiro e quando a torneira secou, estavam com um patamar de vida lá em cima, com uma balança totalmente desequilibrada entre ativos e passivos, e aí quebrou não, faliu, porque
quem tem a mentalidade rica, como o Kiyosaki falou, não fale, quebra. E quando você quebra, você pode emendar e se reerguer, tá certo? Então, quando o Robert Kiyosaki, ele disse, em uma das entrevistas que ele deu, ele disse o seguinte, que se hoje ele quebrasse de novo, o marketing de rede seria a opção dele para ele recomeçar. Viu? Então, percebam o quanto essa ferramenta que a gente tem aqui nas mãos é importante. Então, vamos lá, né? O negócio do século XXI, que aqui está século... deixa para lá. Aqui nós temos Donald Trump, né? Que aí já vai outra indicação de um livro muito bom também, que é Nós Queremos Que Você Fique Rico, que ele escreveu também em companhia com Robert Kiyosaki, que ele dá várias dicas de como você construir ativos, tá certo? Então, ele também chancela aí o marketing de rede, né? Está comprovado que o marketing multinível é uma fonte de receita viável e gratificante. De fato, né? O marketing de rede ele faz com que realmente nossos esforços sejam realmente equivalentes aos resultados. Que olha, também do livro Harvey Kiker, né? Do livro Os Segredos da Mente Milionária, que a gente passou aqui para vocês agora há pouco. Ele também tem uma citação aí a respeito do marketing de rede, né? Uma ótima opção para entrar para uma empresa de marketing multinível, certo? Ele também é uma pessoa que já quebrou, viu? Já quebrou, já se reergueu, assim também como o Donald Trump. Aqui, Max Koenig, é uma pessoa que sempre está aqui circulando pelo Brasil, né? Tente o marketing multinível. Você será autônomo, terá o treinamento apropriado, não terá chefes pegando no seu pé, os resultados serão consequências diretas do seu esforço. Então, mais um aí que chancela aqui o negócio do século XXI. Bem, o marketing de rede, ele gera 26% do PIB americano, viu, pessoal? Eu acredito que já é mais, que esses dados aqui estão um pouco defasados, viu? Gera 16% do PIB do Japão e no Brasil gera pouco mais de 5%. Pessoal, então é um mercado que no Brasil ainda está em plena ascensão, certo? E que hoje eu estou trazendo para vocês somente o que é o marketing de rede, né? A nossa proposta, né, que a gente tem para passar para vocês, a gente tem todas as segundas-feiras, certo? Nessa mesma bate-caverna, nesse mesmo, não vou dizer nesse mesmo bate-horário, porque são nas segunda-feiras, viu? A partir das 8h30 também. E assim, o negócio do século XXI, ele já possui várias bibliografias citando o potencial desse negócio, né? Mostrando o quanto esse negócio é valoroso, quanto isso aqui faz a diferença na vida de muita gente e como funciona de fato a alavancagem financeira, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente compreende como é que essa alavancagem funciona. Então, pessoal, a gente tem aqui um comparativo do mercado tradicional em relação ao marketing de rede, né? Então, aqui o mercado tradicional, o produto sai da fábrica, vai para o transporte, do transporte para o centro de distribuição, em seguida vai para o transporte novamente, vai para o atacado, vai para o transporte, chega no varejista, que dá destino aí ao cliente final. Então, percebam que a margem de lucro vai ficando no meio do caminho, né? Cada atravessador desse aí pega para si uma margem de lucro, né, para fazer o produto girar, para chegar até o consumidor final. Já nas empresas de venda direta, que são justamente as empresas de marketing de rede, o produto sai da fábrica, pega o transporte, vai para o centro de distribuição, do centro de distribuição vai para o consultor, que somos nós, e chega no cliente. Ou seja, pessoal, toda essa margem de lucro aí que iam para essa cadeia de logística, vai para onde? Vai para o consultor das empresas de marketing de rede, certo? É distribuído justamente com toda a rede de distribuidores, certo? O que possibilita aí realmente os ganhos bem
significantes aí para quem trabalha com marketing de rede. Outro diferencial é justamente a questão da publicidade, né? O mercado tradicional, ele funciona da seguinte forma: ele lança o produto, ele precisa de uma agência publicitária para fazer o lançamento desse produto, para criar as peças publicitárias, né? Então, isso aí já envolve um custo, certo? Para que se crie essas peças publicitárias. Depois que a agência de publicidade criam essas peças precisam ser veiculadas, né, em canais em canais de publicidades, né? Em veículos de comunicação, para que chegue ao conhecimento do público final, né? Então, aí já é um outro custo, né? Então, a agência gera um custo, os veículos de peças publicitárias também geram outro custo, né? Que são carros de som, outdoors, rádio, TV, o próprio Google, né? Que hoje é uma ferramenta muito forte de divulgação. Enfim, tem várias formas de você pagar para o produto chegar ao conhecimento do público, até que o consumidor conheça sua marca, seu produto, seu serviço. Já nas empresas de marketing de rede funciona da seguinte forma, né? A empresa lança os produtos vão diretamente para o consultor, e o consultor, nós, somos quem? Os garotos propaganda. Então, cabe a nós fazer com que o produto chegue nas mãos e ao conhecimento do consumidor final. Então, pessoal, toda essa economia que a empresa tem faz com que as empresas de marketing de rede paguem muito bem seus distribuidores, né? Tanto o consultor como a rede a qual ele faz parte. Então, espero ter trazido um conteúdo bastante significante, de muita valia para vocês. Agradeço a participação e por hoje é só, pessoal.